bem interessante, porque para pessoas que não conseguem dar responsabilidade dos seus atos, pessoas que têm, sabe, problemas cerebrais comprovados, ou, sei lá, casos de paralisia cerebral, eu não sei muito bem criar situações. Minha irmã que está aí no hospital sabe de casos em que as pessoas, sei lá, perderam a racionalidade, não, perderam a. Como eu posso falar? Quando uma pessoa não tem a capacidade de se gerir por si. Eu não A sei como falar. consciência. Exato. Então, a minha irmã, como trabalha no hospital, tem muitos bons exemplos para falar sobre, ó, essa criança que tem isso, isso, isso. Entende? O ponto é de que toda a salvação é pelos méritos de Cristo, não é mérito dos homens. Ninguém é salvo sem que os méritos de Cristo sejam aplicados na pessoa. E Deus pode fazer isso por aqueles que não têm consciência. Então, serve para os bebês, serve para quem nasceu sem a sua capacidade cognitiva perfeita, né? Mas se em algum momento ele teve essa capacidade e aí, sei lá, aconteceu um acidente, ele perdeu, aí esse já não é mais desculpável, porque enquanto ele estava bem, ele teve oportunidade. Mas é uma boa pergunta, entende? Eu sou carente de explicar em exemplos, mas minha irmã que conhece aí sabe de exemplos em que a pessoa, de certa forma, não consegue dar resposta pelos seus atos. Entende? Não cabe, por exemplo, no autismo. É autista. Porque o autismo, por exemplo, é um espectro diferente, mas ele sabe o que está fazendo. Ele tem a escolha dele ali livre. Tem pessoas do espectro autista que gostam de fazer sempre as mesmas coisas, se acalma sempre com as mesmas coisas. Então, há um exercício da racionalidade dele. A mente dele é diferente da nossa, mas há um exercício da racionalidade dele. A menos que sejam em casos muito severos, que aí eu nem sei explicar, né, se existe essa possibilidade. Entende? Sim, entendo. É como se só as pessoas que não têm a razão, né? Não conseguem manter a razão, a lucidez, que entram Exato, nesse quesito. exato, exatamente. E essa é uma questão muito interessante. Muito interessante. Obrigada. Amém, amém. Pode falar, Victor. Professor, e as pessoas que nascem sendo, eu não sei como se fala, mas sendo psicopatas? Tipo, crianças que nascem com esse negócio e elas parece que não têm sentimento nenhum, e elas É o, fazem, é o pecado. É a elas influência do sabem o que estão pecado. fazendo? Nós enfrentamos, eu costumo brincar muito e conversar sobre isso com a minha esposa, de que as, as, os estudos da mente, psicologia, psicanálise e qualquer outras coisas que tenha, sem uma relação com a palavra de Deus, excluindo a palavra de Deus, eles vão dar nome para muitas coisas que nós reconhecemos que é pecado. Entendeu? O que que é isso aqui? Isso aqui é o impacto do pecado. Não. A ciência vai chamar de transtorno de alguma coisa. Entende? É. Então, assim, é bem complicado até mesmo para psicólogos cristãos, como é a minha esposa, por exemplo. Uma psicóloga, uma neuropsicóloga cristã, que sabe que isso aí é pecado, é um comportamento pecaminoso, é porque ele é um pecador. Mas ver um movimento na ciência que é anti-Deus, anti-Bíblia, tentar achar explicações para aquilo que nós chamamos de pecado. A minha esposa até brinca que se tivesse a liberdade de atender usando a sua fé, dizer assim, isso aí é falta de Jesus, vai orar e lê as escrituras, chama um pastor, caminha junto, mas não pode, né? Até a gente estava brincando que não existe psicóloga cristã. Se a minha esposa se divulga como psicóloga cristã, o CRP pode até ou tirar o registro dela de psicóloga ou dificultar muito a vida dela, enfim. Não é tão fácil assim você exercer essa área e manter a sua fé. Não, você não pode militar pela sua fé se sua fé for cristã, mas se a sua fé for uma fé pecaminosa, aí tudo bem, porque existe muito psicólogo que fica militando, fica fazendo religião, só que uma religião contrária a Deus, né, fazendo com que as pessoas aceitem os seus desejos pecaminosos e seja reconhecido a partir deles. Mas é muito difícil. A gente sabe, à luz da palavra de Deus,
de que algumas coisas são comportamento pecaminoso, mas como a ciência não se baseia na palavra de Deus, ela precisa achar nomes para alguns comportamentos, entende? Então, Então, a cura de um psicopata, entre aspas, é a graça de Jesus. a graça de Deus. Lembrei Deus pode daquele fazer. vídeo, lembrei daquele Hã? vídeo onde o psicopata chora quando o velhinho perdoa ele. Muito legal. Ah, eu já ouvi isso, o cara é sentenciado à prisão perpétua. Não, morte, né? Ele está recebendo a declaração de morte, né? Não é isso? É, Acho que é nos Estados Unidos. Eu vi também. A única vez que ele ficou impactado é quando o senhorzinho perdoa ele, né? e ele chora. Ele Glória a chora. Deus. Então, glória a Deus. Esse é o ponto. É só o evangelho que transforma. A gente sabe que tem pessoas que são pecaminosas e, como a Bíblia diz, Deus criou vasos de honra, pessoas que você olha e diz assim, meu, louvado seja o nome do Senhor, que bom ser humano. Mas também tem vasos de desonra. Então tem gente que fala, meu Deus, esse aí nem o capeta aguenta como perturbar dessa pessoa, né? O capeta fala, Deus me livre de andar com fulano de tal, porque ele é pior que eu. Então tem gente que maquina o mal, tem gente mal intencionada, tem gente, sabe, que sente prazer na maldade. Sente prazer na maldade. Mata rindo, faz atrocidades. Eu nunca entrei. Eu conheço um primo meu que entrava na Deep Web, mas a gente deu tanta bronca nele, porque lá você vê. É exatamente. O capeta falando, Deus me livre. Na Deep Web, você entra na Deep Web, tem gente gravando estupro ao vivo de criança, sabe? Coisas de, sim, você não acredita. Então você fala, meu, como que uma pessoa consegue ganhar dinheiro, se sente bem fazendo essas atrocidades? Isso é o impacto do pecado, meu amigo. O pecado é devastador. O pecado é devastador. E o pecado está aí para Deus mostrar os vasos da desonra, né? Os vasos que são preparados para a ira, né? É o que Paulo vai dizer. Quem vai dizer que Deus é certo ou errado? Se ele escolheu um vasos para honra e outros para desonra, para que nos vasos de desonra ele mostrasse sua ira. Então, quem somos nós? Nosso papel é orar, porque no meio da plantação tem trigo e tem joio. E aí os irmãos aí da Cristo em nós, fiquem de boa agora, viu? De boa, de boa. E eu olhei no Glória a YouTube, Deus, glória a Deus. sejam trigo, não sejam joio. Eu falo, eu tô brincando assim, gente, porque ontem eu fui acabar o culto, e aí na da bênção apostólica, eu fui querer improvisar, dizendo para os irmãos que o grande amor de Deus, tá, a graça tal, e no final eu falei, olha, e que vocês sejam trigo. Só que eu errei, eu falei que vocês sejam joio. E aí eu nem percebi, aí os irmãos começou a rir, aí eu tive que voltar. O povo tudo pecador, Jesus amado. Pois bem, então, dito isso, como nós convivemos contra o pecado, como lutamos contra o pecado, seja o pecado nosso, seja. Mas Cíntia quer falar de novo, minha irmã? Não, Breno, esqueci de abaixar a mão. Ah, tá. Esse novo formato do Google tá bonitinho, né? Vocês levantam a mão, fica a mãozinha colorida aqui. Pois bem, eu vi que o João Vitor já entrou. João Vitor, você pode pôr para gravar, por gentileza? Tá gravando já, Breno? Ah, tá. Fechou. Então, nós retomamos a partir daqui sobre como lutamos contra o pecado, né? Como deve ser a nossa luta contra o pecado. Seja nosso ou seja do pecado ao redor. O pecado também afeta o sistema, né, que nós estamos vivendo. Então, é andando no espírito, mortificando a carne, sendo vigilante e aplicando essa vigilância à oração, né? À oração. Através dos meios de graça, e foi aqui que nós terminamos a aula, o Senhor nos ajuda na nossa santificação. A palavra de Deus é o único meio de tornar uma mudança na vida de alguém significativa. Só a palavra de Deus salva. Só a palavra de Deus transforma. E Deus deixou a palavra justamente para que pudéssemos lutar contra o pecado, lutar contra o mal, lutar contra as investidas de Satanás. Nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela é atual, ela fala de coisas que vão acontecer e as coisas acontecem. Então, isso traz uma
uma grande dignidade para a palavra e a gente possa ver ela como uma forma de lutar contra o nosso pecado, de lutar contra o pecado que tão de perto nos rodeia, certo? Então, a palavra, a oração são dois meios de graças importantíssimo. Isso, até estava falando aqui, não sei se vocês se lembram, mas a nossa oração deve refletir a palavra. Nossa oração deve ser a palavra. Ao terminar nossa oração, deve a palavra ter sido ali orado. Não exatamente ler textos bíblicos em voz alta, mas a sua oração ser aprovada pela palavra. Imagine que após orar, a palavra de Deus diga assim, uma oração aprovada. Uma oração que se encaixa dentro dos princípios bíblicos. Uma oração que emana fé no Senhor Jesus. Então, palavra e oração caminham junto. E aí, atrelado à comunhão dos santos, compõe o nosso processo de santificação, o processo de tornar cada vez mais nulo o domínio do pecado em nós. Na justificação, a sentença do pecado sai. Na santificação, o domínio do pecado vai sendo retirado de nós, por meio da palavra de Deus, por meio de nossas orações, por meio da comunhão com os santos. Então, dentro de todo esse envolvimento com o meio de graça, você vai vivendo os itens acima. Você anda no Espírito quando você decide ler a palavra e orar a palavra e viver a palavra com a comunhão dos santos, você vai andando em espírito, mortificando a carne, estando sempre em ato de oração, com os olhos espirituais abertos. E essa é a dinâmica. Ô, Vitor, você levantou a mão? Foi sem querer. Ah, tá bom, fechou. Então, é isso que a gente precisa, a partir desse momento, pensar nesse impacto que o pecado tem. E aí a gente começa os nossos últimos 2 pontos sobre o pecado do crente, né? O pecado do crente. E é interessante a gente pensar nisso, porque você já se perguntou do porquê você, sendo salvo em Cristo Jesus, ainda tem que lutar contra o pecado? Alguém de vocês já se sentiu triste? E imagine o seguinte, você faz uma oração tão bonita a Deus, e você disse, Senhor, eu nunca mais quero falhar contra o Senhor, eu nunca mais quero derrapar na minha fé, eu nunca mais quero fazer isso que eu fiz. Aí passa algumas semanas, você cai de novo. Já passaram por isso, gente? Pois Ah, é, é isso, uma isso frustração. nos leva a perguntar, dizendo assim, poxa, por que que ainda eu continuo lutando contra o pecado? Né? Por que que ainda continua sendo difícil para mim? Eu oro, eu leio, deveria ser cada vez mais fácil. Eu deveria, sabe, ser uma parede impenetrável. O pecado não deveria achar espaço no meu coração. Eu já tive momentos assim em que eu olho para o meu coração e eu não consigo fugir dessa pergunta. Será que eu sou mesmo um salvo? Porque olha quantas vezes eu já caí, quantas vezes eu não consigo vencer o meu pecado. Essa realidade é a realidade do cristão. E hoje eu quero que vocês possam entender comigo o que o autor de Provérbios, Salomão, vai falar sobre isso. Né? Nós vamos entender que o justo também cai, o cristão também cai. A diferença é que ele sempre se levanta e o Senhor concede graça nisso. Então, o nosso objetivo hoje é que a gente comece a entender que o pecado no crente, o pecado na vida do cristão é um deslize, não é um ato contínuo, não é um estilo de vida, né? Não é uma forma de viver, que é justamente o contrário da vida do ímpio. O ímpio se inclui dentro de uma atitude pecaminosa. Ele vive uma prática pecaminosa. O pecado faz parte de quem ele é. Ele conta com o pecado para que as coisas deem certo para ele. Então, o ímpio vive na prática do pecado. E a grande diferença do pecado do cristão para o pecado do ímpio é que somente um se arrepende. Somente um se incomoda, só um se incomoda, e esse um é o cristão. Vamos fazer a leitura de João 8?
João 8:34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo sobre pecado que todo aquele que comete o pecado se torna escravo dele. O pecado é escravizador, é um senhor na vida das pessoas. Por isso nós podemos dizer que todo aquele que não conhece a Cristo é um escravo do seu próprio pecado, porque o pecado não é algo que a gente consegue se livrar facilmente dele. Nenhum ser humano consegue se livrar das garras do pecado sem Jesus Cristo. Então, o pecado escraviza. E a proposta de Deus para o ser humano não é ele ser um escravo, mas é ele ser livre. Ele agir como um servo livre. Então, Jesus vai dizer o seguinte: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O escravo chega uma hora que ele morre ou ele vai embora, ele ganha alforria. Mas o filho não, o filho pertence à família. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a diferença é que o pecado do ímpio é fruto de uma escravidão. O ímpio não consegue ver uma outra forma de agir que não seja pecaminosa. O ímpio não consegue ver uma outra realidade de pensar, de agir, de tratar os outros, de ver uma saída como os cristãos vê. E os cristãos veem essa outra saída não porque eles são um ser humano melhor, é porque Cristo já marcou o coração deles. O testemunho do Espírito Santo já está presente no coração deles. Por isso, o crente peca, mas odeia o pecado. E por odiar o pecado e tudo o que o pecado acarreta na vida desse crente, o seu arrependimento está relacionado com a busca da sua restauração. Um crente que peca, ele desliza, ele sabe o que aconteceu, ele se entristece, ele fica se sentindo mal, mas ele usa essa tristeza como uma forma de se arrepender e buscar restauração. O crente arrependido não é só o crente que lamenta, é o crente que se levanta e busca uma forma de encontrar no Senhor arrependimento, perdão, restauração. Se você conversar com algum amigo e ele dizer assim: ai, cara, ai, minha irmã, eu pequei, nossa, eu estou muito triste. E você perguntar para ele: e o que você está fazendo para isso não acontecer de novo? Ah, não sei, só estou orando. Então isso mostra que não é arrependimento, é só tristeza, é só um remorso. É só um sentimento de, poxa, não era para isso ter acontecido, eu estou um pouco constrangido. Mas não é arrependimento. O que você pode esperar é que daqui a pouco, ou isso novamente acontece, ou algo da mesma natureza vai acontecer. Se não há arrependimento, se não há uma luta contra o pecado, em muitas ocasiões ele vai ser só substituído para outra área. E isso é muito claro na realidade das nossas vidas. Pessoas, por exemplo, que têm problemas com sei lá, pecados que geram prazer, dopamina, né? A sensação de eletricidade. Ele sai de ele diz assim: pô, eu não faço mais isso, mas usa essa mesma energia para fazer outro. Usa essa mesma energia para fazer outro. Quando o pecado o coração é alimentado com pecado, é possível que o irmão vença o pecado na pornografia, mas vá para o pecado do vício, do jogo. Vença o pecado do jogo e aí vá para o pecado, sei lá, da comida. Vence o pecado de comer excessivamente, vai para o pecado de trabalhar mais do que devia. Se o coração desse ser humano não parar e ser tratado em Cristo, ele só vai substituir a ponta final. Hoje o pecado é A, mas amanhã eu pratico com esse mesmo coração sujo o pecado B.
aí eu saio do pecado B e pratico com esse mesmo coração viciado em pecado, o pecado C. Então, qual é o papel nosso como ministro do Evangelho? É mostrar que mais perigoso do que o pecado que está na ponta, o que é praticado e todo mundo vê, é o que está dentro do coração. É esse apego pelo pecado, esse deslize que não é um deslize, né? É um estilo de vida. E aí, principalmente, mostrar para nós de que todo arrependimento genuíno, ele também desenvolve o interesse no cristão por restauração. Então, se você vê alguém que pecou e não há o desejo de ser restaurado, não há intensamente um desejo de consertar no Senhor aquilo que ele errou, não mostra arrependimento. Vocês conhecem, eu conheço, pessoas que pecam, vem a consequência, ele se arrepende e fica irado com Deus porque agora está tendo que colher as consequências. Ele fica triste com Deus. Poxa, mas eu já pedi perdão. Mas aí a consequência vem e essa pessoa fica tratando Deus como se ele fosse injusto. Toda vez que um cristão cai, ele sabe que tem consequências, mas encarar as consequências no Senhor faz parte de buscar a restauração, do qual as Escrituras vão nos apontar. 1 João 1,9, o apóstolo trabalha essa ideia sobre pecar e viver em pecado. Abre para mim, Victor, por gentileza, 1 João, e leia para nós. Eu? Isso, 1 João, 1,9. Não, leia a partir do 5, só para dar um contexto. Está escrito assim: E esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e como que é? E andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se Amém. dissermos até o 7, Não, pode continuar, eu só dei um amém, só porque essa é a nossa alegria. se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só que interessante, Victor. Ele diz o seguinte: se nós estamos na luz, é como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Se dissermos que temos comunhão, não andamos na treva. Não, não andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se disser que não tem um pecado. É um texto difícil para a gente, se você ler de uma leitura rasa. Porque ele está dizendo, ó, quem está com Deus não peca. Quem não está com Deus peca. Mas eu estou com Deus e eu peco. Então, como resolver isso? Aí, algumas versões já está nos resolvendo essa questão de que não é um pecado como uma prática pontual, é um pecado como um estilo de vida. Aqui, o que João está dizendo é que aquele que está em Cristo não quer dizer que ele não tenha deslize, quer dizer que ele não vive uma vida de pecado. Então, se você disser que não tem pecado, você está mentindo, você já está pecando. Porque todos têm pecado. Mas, se você disser que vive na prática do pecado, aí mostra que você não conhece o Senhor Jesus. Todo aquele que não conhece Jesus e sua palavra não vai se sentir mal vivendo na prática do pecado. Ele vai ver como uma forma de ser quem ele é. É uma forma de ser quem eu sou. Esse é meu jeito. É assim que eu nasci. Desde pequeno eu sou assim. Nunca reclamaram, nunca falaram desse meu jeito. Agora vem um irmão, abre a Bíblia e começa a apontar isso como um erro. Então, o ímpio não sente o prazer da mudança, não sente o desejo de andar numa vida que reflete os princípios cristãos. Ele simplesmente se adequa a uma vida pecaminosa e é quem ele é. E aí você mostra
na luz das Escrituras, de que viver esse pecado é andar em trevas, e isso passa a ser um insulto para ele. O ponto é o seguinte: há uma diferença entre queda pontual, deslize e um estilo de vida no pecado. Victor, você que está aí, que participa muito comigo, você já, em algum momento da sua vida com Deus, já confundiu queda, um deslize, um pecado seu com condenação? Tipo assim, meu Deus do céu, eu tô perdido. Já aconteceu com você? Já. E como saber dessa informação de que o pecado do crente é um deslize? Como isso muda a sua perspectiva, Victor? Olha, já teve momentos que, né, na minha vida que eu já batalhei contra o pecado, né, contra um gigante. Né, aí ficava com medo, não. É porque eu tava tentando lembrar se eu já cometi ou não. Olha, que é isso? Anjo Victor. Mas Não, pode que continuar, isso. continua. Teve momentos na minha vida que eu já cometi mais de uma vez um pecado. Que eu me senti que eu falei, meu Deus, eu tô perdido, eu tô na iniquidade, tô condenado, mas saber que é um deslize muda tudo, né? Porque eu sinto que quando eu deslizo, né, eu posso mudar. Agora, se eu vivo, eu sinto essa condenação sobre mim. É isso que é uma das partes mais interessantes aqui da nossa aula de hoje. Porque o pecado é algo do qual a gente vai lutar. Só que muitas das vezes as pessoas fazem muita força para não pecar, e se fizessem a mesma força que elas fazem para evitar o pecado e usasse essa força para conhecer o Senhor, para se envolver com a palavra, talvez essa pessoa teria menos deslize. Você cresceu numa igreja onde as pessoas milita o pecado, dizendo o que pode e o que não pode, mas se usasse essa mesma energia para ficar criando regras, usasse para falar de Jesus, para fazer com que as pessoas amassem o Senhor, isso teria outro efeito na nossa vida. Mas não é o que acontece, talvez, na realidade da maioria de nós aqui. Que crescemos numa igreja que falava mais do inferno do que do céu, falava mais do diabo do que do Senhor Jesus Cristo, falava mais sobre o inferno, o diabo, do que o papel do Espírito, que nos faz andar com Ele e amar Jesus, e ter mais prazer na comunhão do Senhor Jesus. Então tem muito crente que está vivendo igual um doido, para não pecar, não pecar, não pecar, só por causa da religiosidade. E o que Deus espera é que o povo não peque com base no conhecimento da relação que tem com o Senhor, com base no conhecimento que tem nessa relação com o nosso Salvador, nesse mover do Espírito em nós. Então o crente peca? Peca. O crente também tem deslize. Mas nós não podemos confundir a nossa queda, o nosso deslize com condenação. Apesar de ser assim a fala do diabo na cabeça de todo crente que cai. Dizendo, você já é um perdido, você está atrapalhando a igreja, você está atrapalhando a fé, você dá um mau testemunho, né? Então, ele sempre vem com acusações. No entanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não porque eles são santos, mas porque o crente que desliza, o crente que peca, não peca contra um estilo de vida. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, não fica caído. Ele pode até pecar, mas ele não fica caído, porque o coração dele pertence ao Senhor. E o Espírito há de testemunhar a necessidade do arrependimento. Todo aquele que conhece ao Senhor, ele vive nessa luta, que o próprio apóstolo Paulo vai expor para nós essa luta. Se eu não me engano, é Romanos 7. Romanos 7. O Vinícius, lê para nós Romanos 7. Deixa eu ver aqui os versos. Leio sim. Romanos 7, Vini, com voz de trovão. A partir do 21, Vini. Tá. Eu tô abrindo a Bíblia. Essa é a realidade de um crente honesto diante do Senhor. A realidade de um crente que não quer parecer ser mais do que é.
Um crente que não está pego na religiosidade. É um crente que sabe que tem um espírito, mas que luta contra um mal, que é o pecado. Então, Romanos 7, acho que é a partir do verso 21. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha só o que ele está dizendo. Com o entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Se eu só olhar para a carne, eu vou virar um escravo do pecado. Eu olhar para os desejos, escravo do pecado. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa vulnerabilidade com a qual Paulo está mostrando que é o seu evangelho, é a sua caminhada com o Senhor. Ele diz assim: o bem está em mim. Né? Eu sei que o Na fazer. minha NVI fala como prisioneiro da lei do pecado. Olha só. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte, ó. O querer fazer bem está em mim. Eu não sou um monstro. Eu não sou um monstro. Apesar de agir como um monstro no pecado, eu tenho o desejo de fazer o bem. Eu tenho o desejo. Mas quando eu olho para mim, o mal reside em mim. A natureza pecaminosa. E às vezes essa natureza pecaminosa, ela é tão rápida que o que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero fazer eu faço com facilidade, fora do comum. Eu só posso ser um miserável. Eu só posso ser alguém prisioneiro da lei do pecado. E essa é a realidade daquele que não tem Cristo. Ele pode até querer fazer o bem, mas o mal é sempre uma realidade muito mais fácil de ver ele praticando. Um pecado que às vezes pode até parecer algo bom, mas que no fundo é mal, é pecaminoso, é orgulhoso, é para chamar atenção para si. A realidade de um crente honesto é essa. Mas como ele termina? Né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É como se aparecesse Jesus Cristo, igual o Chapolin Colorado, dizendo: eu, o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, está aqui o meu sangue biônico. Né? Essa é a fala de Paulo. Quem me livrará? Ah, Cristo. Cristo me livra. Cristo me livra do miserável homem que sou. Miserável porque faz mais coisa errada do que certa. Miserável porque tem mais facilidade para o mal do que para o bem. Miserável homem que sou, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei. Por minha responsabilidade, pelas minhas forças, eu só termino no que é pecaminoso, mas por causa desse Cristo, que o Espírito deu testemunho em meu coração e então eu criei, eu continuo encontrando arrependimento. Eu continuo encontrando nova vida, eu continuo encontrando santificação. É o que Paulo reforça na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, e aí essa está na tela, capítulo 7, verso 10. Ele diz Já abri aqui, Breno. lê então, querido, com voz de trovão. A tristeza. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. A tristeza do mundo, o ímpio peca, ele até fica mal, mas essa tristeza do mundo pecaminosa não gera vida. Mas Paulo está dizendo que, segundo Deus, quando nós estamos alinhados com Deus, quando um ímpio desliza, quando um cristão desliza, essa tristeza que ele sente, atrelada ao seu conhecimento, ao seu fervor, ao seu amor pelo seu Senhor, essa tristeza entregue a Deus produz arrependimento. Todo arrependimento é triste, todo arrependimento é fúnebre. Toda oração de arrependimento é uma oração fúnebre, é uma oração sobre alguém que está morto, uma oração sobre alguém que está morrendo. Quem ora felizão, pedindo perdão pelos seus pecados, não entendeu o que é um pecado, sabe? Não entendeu o que é pecado. Você Pecado é algo.
Desculpa aí, próxima vez eu vou levantar a mão. Mas você pulou o Salmo 51, e Salmo 51 é sobre isso, né? Essa é a oração aí, né? Sim. Pode ler, aqui eu achei que o 1 João faria mais resultado, mas guarda aí para a gente ler. Então, eu quero que vocês entendam que a dinâmica aqui do que Paulo está dizendo não quer dizer que porque eu tenho Cristo, eu não peco. Eu peco. E não quer dizer que só o crente tem essa tristeza quando falha, quando erra. Não é só o crente. Mas a diferença é que a tristeza do ímpio não gera arrependimento. E isso aponta para a morte, para o pecado. Mas a tristeza do justo, daquele que foi justificado em Jesus Cristo, Deus usa essa tristeza para levar ao arrependimento. Então, retomando, se você faz orações de arrependimento muito bonitinha, muito, sabe, é como se estivesse falando de um Deus que não leva tão a sério o pecado, eu quero que você repense isso. Porque o pecado é uma afronta ao nosso Deus. Então, orações de arrependimento precisa ser orações sinceras e verdadeiras. Mesmo que isso te entristeça muito, essa tristeza gera arrependimento, e esse arrependimento é a marca da sua salvação. É a marca de que você está nascendo de novo. Pode falar, Victor Almeida, depois o João Vitor. Professor, então um crente que a vida dele, né, é lutar, né, pecar e depois levanta de novo e luta de novo, acorda alegre, mas depois acorda triste, depois luta de novo, depois avança, depois peca. É uma vida cristã genuína? Ele realmente, isso é a luta do pecado? Contra o Sim, pecado, quer dizer. sim, ô Victor, porque você não consegue se livrar do pecado. Às vezes você peca fazendo o que é correto. Às vezes você peca com boas práticas, mas intenções dúbias, tentando chamar atenção para si, entendeu? Tentando chamar atenção para a sua vida. Então, o ser humano não consegue se livrar dessa capacidade maldosa que nós temos de pecar. Mas o que vai fazer com que sejamos salvos não é se você tem pecado ou não tem pecados, é se você confessa Cristo como seu Salvador. Se toda vez que você desliza ao lembrar do seu Senhor há arrependimento, então, sim, o céu não é lugar de santos, pelo menos não para a igreja. O céu é lugar de pecadores, mas pecadores redimidos em Cristo. Então, pecadores que foram redimidos em Cristo vão se encontrar lá no céu, sabe? Você vai olhar e vai dizer, meu Deus, a Rai está aqui. Nossa, não acredito que a Rai está aqui. A Rai vai dizer, pois é, poxa, eu fui muito pecadora lá, torcia para São Paulo, mas eu cria em Cristo. Todas as vezes que eu comemorava um gol de São Paulo, eu orava a Deus, falava, Senhor, me tira dessa vida. E o Senhor me deu graça, por causa da minha fé em Cristo. Eu vim parar aqui na eternidade com a igreja. Eu vou dizer amém, louvado seja Deus. Porque essa é a realidade do cristão. A realidade do cristão é se empenhar em viver uma vida que pareça com Cristo. Só tem um probleminha. Você mesmo é o problema. Sabe quando... Eu brinquei isso com os irmãos da igreja há umas semanas atrás. Sabe quando você sente que tá tudo indo bem, mas tem uma coisinha que pode fazer as coisas dar errado? Aí eles falaram, sim, qual? Eu. Sabe quando você sente que assim, tá tudo indo bem, só uma coisa pode fazer dar errado, e essa coisa é logo o pastor da igreja. Então, assim, é uma realidade difícil. É uma realidade difícil, mas o Senhor nos capacita para que possamos, em Deus, ver a nossa tristeza sendo transformada em arrependimento genuíno, e o nosso arrependimento genuíno ser utilizado para confirmar ainda mais a nossa salvação, para evidenciar de que o nosso coração foi ferido pelo Evangelho, de modo que eu não estou satisfeito em viver uma vida que o Evangelho não aprova. Amém, irmã Rai? Amém. Você pode parar de torcer pro Corinthians, que você não tá agradando a Deus, viu? Mas Deus é fiel, minha irmã. Ele disse isso na palavra. Meu Deus. Deus Isso já é um pecado, tá, Breno? Deus é corintiano, você não viu, não? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Meu Deus. Ele peca e ainda arrasta outro pecador. Fala, minha irmã, qual que é a sua... Não, eu só ia pontuar aqui que eu não sei se é o Anderson ou a Denise, mas eles mandaram no chat assim: a graça não anula a consequência do pecado? Acho que foi uma pergunta, mas a gente acabou não falando sobre.
Eu não vi, desculpa aí, ô Denise. Não, mas a graça não anula a consequência, não. A graça te dá força para assumir as consequências, mas ela não anula. Então, se você cometeu pecado, mesmo que seja na ignorância, você não conhecia Jesus, não conhecia a lei de Deus, você agora conhece Cristo, você é uma nova criatura, o Espírito mora dentro de você, mas as consequências dos seus atos pecaminosos vão vir. E o Senhor vai te dar graça, vai te segurar na sua mão, mas o Senhor é injusto se ele fizer as consequências do meu pecado não vir porque agora eu sou um cristão. Que as pessoas fazem parecer assim, né? Poxa, mas ele foi ímpio a vida inteira, agora se converte e já era, acabou tudo. Não, não é assim. Pelo menos Paulo não foi assim. Paulo foi um matador, se converteu, viveu uma vida tranquila? Não. Deus falou: fica tranquilo, eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome, já que ele causou tanto sofrimento, ele vai pagar pelos pecados dele, eu vou ajudar ele, mas se tem um homem que apanhou, gente, foi ele. Então, a ideia é o seguinte: Deus, eu sou teu servo, por que eu apanho em todo lugar que eu vou? Porque isso é consequência do evangelho, meu irmão. Isso é consequência dos seus erros, né? E consequência do evangelho. Então, se eu cometer um pecado, eu posso orar e ser perdoado. Deus me redimir novamente, Deus me restaurar. Mas não quer dizer que faz parte do processo de restauração Deus esquecer de mandar as consequências do seu pecado, sabe? Quando a gente lê o texto dizendo que Deus lança os seus pecados no mar do esquecimento, não quer dizer que Deus tem amnésia, esquece do teu pecado. Deus não esquece. É uma forma de dizer ao povo que Deus não leva em consideração o pecado depois que você se arrepende. Mas tudo que você plantar, você colhe. E isso está claro desde o Antigo Testamento. Toda plantação exige uma colheita. E tudo que você plantar aqui na terra, você vai colher. A diferença é se você quer colher em comunhão com o Senhor Jesus ou você quer colher distante do Senhor Jesus. Escreva aqui no chat. Em comunhão ou sem comunhão com o Senhor Jesus? Qual forma vocês acham mais saudável da gente colher nossas consequências do pecado? Aí, ó. O Vitor já me disse, com comunhão. Exatamente essa é a nossa pregação. Porque tem gente que faz uma pregação para os outros de que se ela for crente, ela vai parar de sofrer. Entre e pare de sofrer. Se converta e pare de sofrer. Eu fui pregar numa igreja há um tempo atrás, que um irmão, antes de começar o culto, ele ficava dizendo assim: cadê os irmãos que quando ora o inferno treme? Quando abre a boca o diabo corre. Seria legal se isso acontecesse, mas não é a verdade, né? Então é preciso ter cautela para a gente não pensar de que chegamos numa hora da nossa vida que até o diabo tem medo de nós. O diabo não tem medo de mim nem de você. O diabo teme o Senhor que habita em nós. Então, todas as vezes que o meu coração estiver voltado para as Escrituras, para dar testemunho do Senhor Jesus, Cristo habitará em mim por meio da palavra, da vivência. Aí sim o diabo verá Cristo em mim. E aí sim ele vai fugir. Mas, do contrário, não pense que a gente chega num nível de espiritualidade que até mesmo as consequências dos nossos erros Deus vai abortar, porque agora nós somos fiéis a Ele. Não. Não é assim que funciona. João Vitor, você quer ler o 51? Não, acho que você já resumiu bem aí já. Não vai demorar. Tá bom. Denise, pode falar, minha irmã. Então, a minha pergunta foi se a graça não anula as consequências do pecado, porque eu lembro que na minha conversão, que foi no texto de João 2, se eu não me engano, que fala, né, que quando Jesus transformou água em vinho e tal, essa foi a palavra que no dia que eu aceitei Jesus, que eu nunca vou esquecer. E ele usou a analogia de que Deus pegou aquela água, né, e transformou e tal. E ele falou exatamente isso, que a graça anulava as consequências do pecado para que a gente pudesse seguir. E foi o que fez a minha conversão. Eu agora você explicando que fez eu seguir com a comunhão. Eu acho que foi essa parte que faltou. Mas eu lembro que na minha conversão foi justamente essa palavra que houve, entendeu? Poxa, mas Não seria vale muito voltar bom se atrás isso não, fosse ainda. verdade, né? Não, então, mas aí agora entendendo com o tempo como pode dizer assim, né, com a explicação da comunhão, que fez seguir não foi, né, foi a questão de Deus estar em comunhão e lidar, e as consequências, no caso do pecado,
na adolescência, no caso, eu, tipo assim, eu me envolvi com pessoas, com relacionamentos que me trouxe feridas, então eu acho que o sentido de anular era essa questão, né? Pode ser. É que não sabemos Mas eu muito bem entendi qual que é errado. certo, porque seria muito injusto da parte de Deus anular as nossas consequências. Por exemplo, na cruz do Calvário, a gente gosta muito de citar essa passagem, de que havia dois ladrões, um creu em Cristo. Mas o que ele falou assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que aconteceu depois com esse ladrão da cruz? Ele Morreu. foi, viu, Cristo? Ele foi crucificado. Morreu, Morreu. morreu. Senhor, eu creio em ti. Jesus falou, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Pô, e agora? Não vai me tirar daqui? Né? Morreu. Me tira daqui, Senhor, não deixa eu morrer, não. Não, Senhor, hoje mesmo você vai estar comigo. Mas aí a cruz é o caminho do qual este homem escolheu viver. Jesus estava lá por conta do meu pecado. O da direita e da esquerda estava lá porque era sangue ruim, gente. Para um cara morrer crucificado é porque ele era muito perigoso. Era alguém que Roma queria dar um recado, dizendo, ó, todos que cometerem essa ação aqui, ó, um lembrete. É isso que vai acontecer. Então, o da direita e o da esquerda mereciam aquilo. Só que um deles crê em Cristo. Isso não muda a consequência. Meu irmão, você está aí porque você é ruim mesmo. Então, você, na sua experiência de fé em Cristo, você vai entrar no paraíso. Mas, na terra aqui, paga pelos seus erros. Né? Eu cresci muito vendo isso. Minha mãe e meu pai, infelizmente, não tinha tanta conhecimento e vontade de fazer uma gestão financeira boa em casa, então a gente estava sempre na pindaíba e sempre dependendo de milagre e de intervenção dos outros. E é interessante que minha mãe fala isso como se fosse uma virtude, eu brinco com ela. Meu mãe e meu pai falam, nossa, eu lembro de uma vez que nós não tinha nada em casa e Deus usou alguém. Aí, lembro. Lembra daquela outra vez que não tinha nada em casa? Dizendo, peraí, alguma coisa tem errado, né? Se nunca tem nada em casa e sempre os outros têm que dar, significa que a gente faz mau uso do dinheiro que Deus coloca em nossa casa. Significa que a gente está cometendo pecado de responsabilidade financeira. Aí minha mãe fica pensando assim, eu sei que é legal a gente ficar contando essas coisas, mas o Senhor nos leva a também ser racional e tratar as coisas que Ele nos dá com responsabilidade. Entende? Então, a gente era, na nossa casa, cometia o pecado de irresponsabilidade financeira, a consequência vinha com força. Né? É falta daquilo outro, né? Passar situações mais apertadas. No entanto, nós sabemos que Deus, em sua graça e misericórdia, nos ajuda a colher as nossas consequências. Deus nos ajuda, entende? Se tem o dinheiro para pagar a conta de luz, você usa o dinheiro da conta de luz para comprar um lanche no final de semana, aí a sua conta é cortada, não adianta nós dizer, é o inimigo. Sabe, Deus me perdoa, eu fui ingênuo, eu me deixei levar pelas minhas emoções, agora eu estou sem energia. E aí Deus vai falar assim, maravilha, então vamos passar esse final de semana à luz de vela, mas eu vou passar com você. Mas a sua conta vai ser restaurada quando você pagar. A ideia de andar com Deus não é de que Deus vai tirar as consequências, mas se o seu coração verdadeiramente se arrepende, ele passa contigo, né? Tipo assim, ó, eu não vou tirar você, sei lá, da dificuldade, principalmente a dificuldade que você entrou nela por conta do seu pecado, mas eu vou andar com você. Deus, quando os seus filhos caem, ele não anula a consequência da queda, porque viver a consequência também é um ato disciplinado, Senhor. E é justamente esse próximo ponto que a gente tem aqui. Deus disciplina seus filhos. Quem achou Hebreus 12:6? Eu. Então leia para nós, minha querida. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pois bem, poxa, eu caí e eu tô vindo falar com o Senhor e ainda assim ele vai me dar as consequências? Não, eu já pedi perdão. Poxa, já faz anos isso. Por que o Senhor está mandando consequência? Porque esse é o processo disciplinar. O processo disciplinar é fazer com que você se envolva com as consequências do seu pecado como expressão da sua fé em Deus. Então Deus vai castigar, Deus vai disciplinar os seus filhos porque ele ama os seus filhos. Olha só, um pai que não ama não disciplina. Uma mãe que não ama não disciplina.
Você vê mães, eu vejo muito isso, mães do mercado. Hoje mesmo, vou abrir meu coração aqui, vou abrir meu coração. Eu fui almoçar com a neném num restaurante e tinha uma mãe sentada com uma jovem adolescente. Mas a adolescente estava tratando a mãe tão mal, como se fosse uma empregada dela, no celular aqui, ó. Tipo assim, ai, fulaninho, o que você quer comer? Já falei pra você decidir o que eu quero comer. Pega qualquer coisa. Aí a mãe dela falou assim, então dá lasanha pra ela. Não, lasanha não. Quase que eu falei, ô inseta, sai do celular e vai decidir o que você quer comer. Eu fiquei tão mal, tão bravo, que eu fiquei olhando pra cara da menina assim, ó. Ela olhou pra minha, devia ter uns 14 anos, ela olhou pra minha cara assim, tipo assim, e virou de lado e sentou, pra não ficar olhando, pra não olhar pra mim. A Gislene, a neném viu também, ó. A gente pecou junto, só não falamos nada. A vontade de falar assim, ó, minha amiga, você deixar de chamar a atenção dela faz ela ser assim, não é amor. Não é amor você falar, não, deixa ela, tadinha, que a vida dela, ela tá cansada hoje, tá estressada. Não, querido, fala comigo de novo desse jeito, você não arranca sua língua. Eu tô esperando a minha hora de falar com o Juninho. A hora que ele vir, fala, repete, se você ama os seus dentes, repete, Juninho. Repete, aqui perto do papai, só para me ver o negócio. Se você é cabra macho mesmo. Porque se você não disciplina, significa que você não ama. Eu tô brincando, tá, gente? Não tem que ser ameaça. Não tem que ser ameaça. Mas Eu precisa ter ameaço. disciplina. Aí, ó. Então você é uma mãe raiz. Foi muito ameaçado na minha vida, viu? Oxi, o João Vitor tá aí, não deixa mentir. Minha mãe, meu pai, minha mãe falava assim: respira de novo, que você vai ver. Passa aqui na minha frente. Faz de novo, Breno. A minha mãe usava um psicológico. Minha mãe falava assim: eu quero ser uma miserável se você fizer de novo. É ou não é, João Vitor? Eu quero ser uma trouxa, Breno, se você fizer isso de novo. Eu digo, mãe, não seja trouxa. Para com isso, com essas conversas. Pois bem, a gente sabe que não existe uma fórmula correta de ser pai e de ser mãe, sabe? Prêmio Nobel para pai e para mãe. Não existe. Cada filho é um filho. Mas a verdade é que quem não disciplina os seus filhos não ama. Fala, não, é que eu dou liberdade para ele. Sabe, não quer ir para a igreja hoje? Então não vai. Eu entendo que alguns façam isso e às vezes dá até certo. Mas quem não disciplina os seus filhos precisa repensar se ele consegue demonstrar amor, porque Deus faz isso conosco. Deus disciplina porque nos ama. E quando Deus não ama, ele não dá disciplina. Deus castiga, disciplina os seus filhos porque ele ama os seus filhos. E qual é a expressão de alguém que não tem o amor de Deus? É que ele não tem disciplina, ele não é corrigido, ele não é corrigido pelo Evangelho. E não é eu que estou dizendo, é o autor de Hebreus. Deus castiga, Deus corrige, mesmo sabendo que os seus filhos já estão arrependidos. Mas isso ele faz para que eles entendam a mentalidade de servir a Deus. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Assim como também na experiência do pecar do cristão, o cristão não fica caído, porque dentro do processo de andar com Deus, há o que nós chamamos de perseverança dos santos. Filipenses 1:6. Quem vai ler? Um de cada vez, gente. Se ler todo mundo assim, eu não consigo ouvir nada. Vai, profeta. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Isso fala sobre a experiência do cristão que crê em Cristo e foi justificado, está no processo de transformação, de santificação, mas desliza. Paulo disse assim, eu estou certo de que quem começou essa obra não abandonou a obra. Não é obra da prefeitura que começa e logo ele abandona. É obra do Senhor Jesus. Então, até o dia de Cristo Jesus, estamos sendo aperfeiçoados pelos bons dias e pelos maus dias. E aí você pode pensar que os maus dias é dias em que há deslizes. Quem é salvo não é perfeito, mas também não está confortável no pecado. Um crente regenerado vive em batalha espiritual. Um crente regenerado não consegue viver bem com algo que é pecaminoso.
ele se incomoda, porque sabe que essa é a luta que nosso irmão Victor leu para nós de Romanos 7:24. Olha, o querer está em mim, mas eu peco com uma facilidade, eu tenho uma facilidade de ver proveito no pecado que é fora de série, né? E é isso que o Senhor trabalha em nós por meio da santificação, por meio desse processo de queda e levantar, queda e levantar. Provérbios 24:16. Vou abrir aqui, porque acho que esse eu não tinha mandado para ninguém, né? Provérbios 24:16 diz o seguinte, ó. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. 7 vezes o justo cai, 7 vezes se levanta. Os judeus têm uma coisa muito. Um, 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 um apego, um amor exacerbado pela numerologia. E o 7 para eles é o número da perfeição, né? É o número do infinito, digamos assim, do perfeito, do contínuo. Tanto que Jesus fala, olha, quantas vezes eu devo perdoar o que falha contra mim? 7. Jesus fala, não, 70 vezes 7. Ou seja, sempre tem que perdoar, sempre tem que exercer perdão. Aqui ele está falando de todas as vezes que o justo cair, se for justo, o Senhor a levantará. Se for cristão, se for servo do Altíssimo, o próprio Altíssimo concede força para que ele se levante. Então, o ímpio não. O ímpio continua derribado. O ímpio continua no chão, continua caindo, continua vivendo como se o pecado fosse a melhor coisa que ele escolheu para ele. Então, é preciso que a gente medite nessas questões, e você poderia até fazer um exercício aí mental na sua cabeça, dizendo como você faz para confrontar o pecado quando o pecado tem tudo para te convencer. Que texto bíblico você se lembra? Que fala do Senhor você se lembra? Para convencer o seu coração, que está quase ganhando a batalha, quase te convencendo a pecar. O que você usa, qual texto você se lembra para evitar o pecado? Pense aí por 2 minutinhos, é o tempo de eu ir usar o banheiro rapidinho. Ok? Pois bem, pensaram? Sim. Muito bem. Show de bola. Não precisa expor, não, mas esse o exercício de, poxa vida, quando o pecado chega, se você não tiver conhecimento das escrituras, você cai. Você cai. Você cai, e o exercício é sempre de substituir um pensamento pecaminoso, uma intenção pecaminosa, por algo que tem boa fama, por algo que tem louvor, né? Alguém pensou nesse texto, Filipenses? Você, Eu Raio? pensei, Aí. 4, né? É. E eu sempre penso muito naquele de, se eu não me engano, Jeremias 17. Jeremias 17. Deixa eu jogar aqui no Google, que é mais rápido. Enganoso é o coração do homem, terrivelmente corrupto. Eu penso no Salmos 91, versículo 3. Salmos 91. Eu sempre, nas minhas orações, eu lembro desse daqui, ó. Salmo 17, do 9 ao 10. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Aí aqui não tem pra onde eu correr. Qual que é o salmo, meu irmão? Qual que é o salmo?
Salmo 91, fala de novo para mim. Oi? Qual que é o salmo que você falou? 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aliás, esse salmo, o começo dele é todo muito bonito, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha só, tá, glória. E descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem, enquanto eu cantava, lembrou da música, né? Ele te Sim. livra do laço. Pois Ô, bem, professor, sim. baluarte é tipo o mesmo que alicerce, que coluna? Sim, acredito que sim. O baluarte é uma estrutura para usar no edifício, né? Uhum. Atrelada à base, né? Atrelada à base de algo. Então, esse é o exercício que nós fazemos, porque ninguém consegue se livrar do pecado, ninguém consegue se livrar da tentativa do pecado. E por isso que eu disse no começo, esses dois últimos tópicos vão mostrar para nós de que lutamos contra o pecado e ele ainda é uma realidade, mas caminha para um fim, uma esperança futura. E essa esperança é a glorificação, né? A glorificação. Vamos ler Apocalipse 21:4. Quem consegue ler Apocalipse 21:4 é o desfecho. 1 Tessalonicenses 5:22. Ah, eu não sabia que vocês queriam falar o texto de vocês. Vou ler o da Cintia aqui. 1 Tessalonicenses 5:22. Olha só, cadê? Tô abrindo aqui, minha irmã. Se já tiver aberto aí e quiser abrir para ler. Ó, a 1 Tessalonicenses 5:22, que a Cíntia Cabral colocou aqui. Abstende-vos de toda forma de mal. Eita glória! Tá glória! Né? Abstende-se de toda forma de mal. Fujam da aparência do mal, em outros textos. É isso. O que o seu coração usa para te ajudar a ver o pecado que está escondido por detrás de uma boa aparência. E aí, eu compartilhei o meu, a Rai compartilhou, o Vitor compartilhou, a Cíntia compartilhou, e a intenção é para que a gente entenda que só existe uma forma de fugir o pecado, com o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você conhece, mais você crê, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, eu queria ter fé para ser mais resistente, mas ouve a palavra, lê a palavra, se envolve com a palavra, presta atenção na hora da pregação no culto. E não tem como, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não aproveita as oportunidades que tem para ouvir a palavra de Deus, meu irmão, não vai ter fé firme. Sua fé vai ser igual gelatina, que desmancha. Não aquela gelatina que balança e fica durinha, sabe? Aquela que desmancha tudo. Então, não é a intenção do nosso Senhor. Amém? Mais alguém quer compartilhar o texto? Pois bem. A Elisama disse que vai ler esse texto de Apocalipse. Sim. Tá bom. A Lisama vai ler o Apocalipse 21, né? 21:4. Isso, pode falar, Cíntia, enquanto a Elisama abre lá. Bom, Pode eu não falar. sei direito onde está o texto, mas eu sempre lembro que está em Josué, seja forte e corajosa, Josué e 1, né? Eu acho que é e Josué. eleva os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. Meu Olha socorro só. vem do Senhor, que vem dos céus e a terra. Eita glória! Tem Isso que é ser isso. dois, né? Porque só um às vezes não é suficiente. Faz um combo, né, minha irmã? Faz um combo de informações. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Eu costumava brincar com os adolescentes dizendo assim: olha, a vida, a sua vida é o Titanic. A porta é o que vai te segurar para você não afundar. Então, ou você é a Rose, que tem uma porta, que é a palavra de Deus, e por isso você não afunda, ou você é o Jack. Pode até ser um galanzão, bonitão, mas morreu porque afundou, não tinha nada para segurar ele na superfície. A palavra de Deus é essa porta que segurou a Rose, né? Eu gostava de usar alguns filmes para ilustrar o evangelho para os jovens e adolescentes. Então, assim, por que
a Rose viveu? Porque estava em cima da porta e a porta flutuava, mas o navio todo afundou. Às vezes o navio da nossa vida cai, mas se eu não tiver algo que me mantém na superfície, eu vou morrer como todos morreram. Quase todos morreram. Então, o que que é o evangelho? É uma forma de manter você flutuando. Então, o pecado vem para ganhar o teu coração, aí você se lembra, né? Seja forte e corajosa, lute contra o pecado. O Senhor é meu pastor, leva os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? Vem do Senhor, não vem de mim mesmo, então eu não vou dar atenção para esses desejos pecaminosos. Esse é o exercício. Não espere voluntariedade, sabe? O seu coração ser voluntário para obedecer ao Senhor. Isso não vai acontecer. É perseverança, é resiliência, é ato contínuo, é santificação. Eu preciso fazer força contrária. Eu preciso substituir pensamentos pecaminosos por pensamentos honrosos, sentimentos pecaminosos por sentimentos que têm boa fama, como Paulo fala lá para Filipenses. Ok, meus irmãos? E o texto de Apocalipse 21:4. Fala aí, minha irmã. Elisama. Verso 4. Isso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E o que você fala depois de ler um texto desse, minha irmã? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O pecado nos aflige hoje, mas a igreja caminha para um escatom. A igreja está firmada em cima de uma promessa. Quando o nosso Salvador voltar, o pecado não vai mais nos aprisionar, não vai mais, sabe, dificultar a nossa vida. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá pecado para onde Deus vai nos levar. Não haverá na eternidade. A nossa esperança, hoje, ela é uma promessa, mas ela será uma realidade, assim como todas as outras promessas de Cristo se cumpriu, vai se cumprir. Nós um dia seremos glorificados, um novo corpo será restituído, vestes limpas, brancas, sem a mancha do pecado, né? Então, hoje a nossa vida é difícil, mas o nosso fim é glorioso. E é glorioso, não a gente aqui, sabe, pisando na garganta dos ímpios que nos fizeram sofrer, não. É glorioso viver uma vida em adoração a Deus sem o pecado. Eu falava com isso com alguns irmãos da igreja, imagine como será a eternidade, você viver sem o impacto do pecado, trabalhar só o que tem que trabalhar mesmo, viver sem ganância, sem egoísmo, viver sem alimentação que prejudica a sua saúde. Ninguém vai ter doenças. Doenças, sabe, que é fruto de pecado. Ninguém vai ter. Como será esse futuro? Eu não sei muito bem, mas eu sei que o fato de ter a ausência de pecado vai fazer nossa realidade ser uma realidade que só o céu pode dar, só a nossa esperança em Cristo pode dar. Isso tudo porque lá não haverá pecado. Glória a Deus. Quem está feliz com isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória É a Deus. Paulo disse, olha, por causa do que eu sei que tem lá, por causa de Cristo, eu considero isso aqui momentâneo, é leve e passageiro. Comparado à glória que está revelada, está guardada, meu amigo, chicotada, ser espancado, isso é o de menos. Isso é pequeno diante do que está sendo reservado para nós na eternidade. Então, essa é a nossa alegria. Um cristão hoje geme, mas amanhã ele reinará com Cristo. Hoje a gente é perseguido, mas amanhã o Senhor, junto de sua igreja, irá julgar as nações. Isso é incrível, isso é para glorificar de pé, igreja. Hoje nós somos alvo, né, de perseguição por conta do sistema ser controlado pelo Satanás. Hoje ele usa todas as formas para prejudicar os servos do Senhor, mas chegará o tempo em que Cristo vai aparecer nas nuvens, não mais como um cordeiro, diz as Escrituras, mas como um leão que brada, fazendo justiça, como Paulo falou em Tessalonicenses. O Cristo que subiu como um cordeiro, virá como um leão, fazendo justiça, e nós, a sua igreja, estaremos ao lado dele. Nós, a sua igreja, estaremos ao lado de Cristo. E essa é a realidade de um corpo glorificado. O ponto aqui para a nossa aula, e eu já estou me empolgando aqui, já entrando em escatologia já, é que a gente hoje sofre. E o nosso sofrimento se dá muito mais, não pela influência dos outros,
mas por conta das nossas ações. Quando alguém me maltrata, me machuca, me persegue por causa do pecado deles, eu posso até sofrer, mas isso fortalece minha experiência de servir o Senhor. O problema é quando o meu pecado me fere, me afasta do Senhor, isso me causa muita tristeza. Então, o que eu quero que a gente entenda é que a promessa que a igreja recebeu é de que hoje a gente geme com o pecado, mas que no céu não haverá culpa, tentação, corrupção, não haverá morte. O céu é um lugar de eternidade sem pecado. O pecado não vai vencer. A morte não tem mais aguilhão. A morte não tem mais autonomia. Cristo venceu para que essa realidade toda se cumprisse. Então nós seremos como Cristo, com um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo sem máculas, como diz os textos. Não sei se a gente já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios, já lemos o 15? Se não lemos, alguém lê para nós? Ô Gislene, você que está aqui na live, você poderia pegar um pouquinho de água para mim aqui? Sim, senhor. Olha, Sara chamava Sim. Abraão de senhor, sabia? Sabia. Você é meu Abraão. Chamou de velho. Você viu? Pois é. Quem que vai ler? Quem que vai ler? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 15, do 42 ao 44, minha irmã. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Até o 44? Isso, por favor. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Veja a experiência que ele está dizendo. Há uma semeadura, mas também há uma colheita que só Deus poderia fazer. Então, a semeadura do nosso corpo natural vai resultar num corpo espiritual, um corpo incorruptível. Essa é a glorificação. É o Senhor semeando as nossas vidas para que o resultado seja um corpo espiritual incorruptível. 1 João 3,2. Quem achou? Primeira João, Isso. e o que mais? 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. Glória a Deus. Sem mácula, sem contaminação, sem pecado, seremos como ele é, Cristo. A esperança que o Senhor nos dá, a esperança da glorificação, é um consolo do crente. Sofremos hoje, mas seremos plenamente livres do pecado em breve. O crente ainda luta, mas não debaixo do domínio do pecado. Nossa esperança em Cristo, essas promessas escatológicas, não é uma possibilidade futura. Pode ser que aconteça. Se você crê no Evangelho e você já viu o tanto de vezes que o Senhor prometeu e cumpriu, você vai entender não como uma possibilidade, como uma certeza. E por isso a eclesiologia, a igreja, está formada em cima da escatologia. A eclésia se baseia em cima do escatom. O alicerce da igreja é o escatom, é a promessa que Cristo faz, é as promessas do Senhor para nós. E uma delas é de que Jesus vai voltar. Outra delas é que quando ele voltar seremos glorificados. Outra delas é que passaremos a eternidade louvando seu nome. Viveremos em harmonia com o corpo incorruptível. Então, o que eu quero que a gente entenda é que essa é a realidade do crente. A hamartiologia é importante porque ela vai nos mostrar de que há um plano da parte de Deus para nos justificar em teu filho
para continuar tirando o domínio do pecado por meio da santificação e para nos levar a um momento onde o pecado será totalmente arrancado de nós, que é a glorificação. Eu encerro esse momento com a leitura de Romanos 8, 31 ao 39. Esperar vocês abrirem aí. E aqui já é o último slide da matéria. Abram aí para nós. Romanos 8, do 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aleluia. É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Não. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E eu poderia acrescentar, nem você mesmo vai separar você de Deus. Seus pecados todos foram contados. Sua vida foi toda medida. Deus amou a sua vida sabendo que você era um pecador. Então quem nos separará dele? Quem nos condenará se ele não nos condena? Quem irá retirar-nos dos braços dele se ele quer nos braços dele a sua igreja? Então há prazer da parte de Deus. Jesus não veio ainda, não porque ele está cheio de tarefa para fazer, ou porque ele não ama a sua igreja, ele ama. E nada vai nos tirar da mão dele. Nada vai nos tirar da mão dele. Então eu quero que você entenda de que a realidade do pecado é só para mostrar-nos de que precisamos de uma intervenção de Deus. E Deus está intervindo na sua salvação. Deus está intervindo na manutenção da sua salvação. Deus está intervindo na sua história para glorificar o nome dele. Você está aqui, é um exemplo disso. Quem te separa de Deus? Quem irá separar o povo do Senhor, o servo do seu Senhor? Ninguém, principalmente quando esse alguém é o Senhor. Quem separará? Quem condenará aquele que Deus não condenou? Quem trará acusações que pode fazer com que Deus lhe ame menos do que ele lhe ama agora? O que você pode fazer para que Deus lhe ame mais? Nada. Esse é o nosso Senhor. Então, eu quero finalizar esse momento glorificando a Deus pelo seu plano que tem dado certo desde a fundação do mundo. E a próxima aula, na próxima matéria, nós vamos começar a experimentar e se envolver com a eclesiologia, que é a igreja do Senhor. O que é a igreja do Senhor? E desembocar em cima de uma escatologia. Quais os cuidados que esse Senhor preparou para a igreja? Eu queria que a gente finalizasse com essa oração de gratidão. Por mais que eu ainda não veja, eu creio no meu íntimo de que há um tempo, e esse tempo está chegando, de que serão arrancados dos meus e dos seus olhos toda lágrima, toda tristeza, toda angústia. Não é uma possibilidade, irmãos, é a nossa certeza. Quando a igreja perder essa certeza, a igreja perde o significado de sua existência. A nossa existência é para crer no Senhor e em suas palavras. Então, não é uma possibilidade, é uma certeza. Também quero que a gente ore pelos que estão caídos agora. Eu quero que a gente finalize essa aula orando pelos aqueles que estão caídos.
aqueles que estão prostrados, aqueles que estão distantes do Senhor, para que eles sejam levantados com a mão do Senhor, com a graça. Vamos orar por isso? Feche seus olhos, daí de onde você está. Deus bendito, o que me separa das suas mãos, Senhor? Será a angústia, a tristeza, o sofrimento? Será eu mesmo? Não, nada separa a tua igreja do Senhor. Tu amou o mundo, o Senhor amou a tua igreja, o Senhor deu o seu filho por ela, e o Senhor não daria o seu filho por algo que o Senhor não pudesse ter. O Senhor é Deus, e nós somos Deus. A verdade é que às vezes a gente fica tão mal, Senhor, por alguns pecados que nós cometemos, alguns deslizes, não refletir esse nosso amor e nosso serviço ao Senhor. Mas graças eu te dou, porque o bem eu quero fazer, mas às vezes eu não faço por conta do pecado que há em mim, mas eu olho para Cristo. Os nossos alunos, Senhor Deus querido, olham para Cristo, e assim como eu, eles encontram a salvação do qual eles precisam. Vem junto com o pacote da salvação, perdão para os pecados. Vem junto com o pacote, Senhor Deus querido, de crer em Ti a presença gloriosa e poderosa de Seu Santo Espírito. Eu te louvo, Senhor, por poder acreditar nas Tuas promessas, não como uma possibilidade. Tem crente caminhando na fé, Senhor Deus, que já está gasto, já está desgastado ao ouvir desde pequeno, de que o Senhor vai voltar, o Senhor não volta nunca. E o pecado, Senhor Deus, da incredulidade tem ganhado os corações, já não há mais expectativa para o seu retorno, já não estão mais construindo a vida em cima da sua promessa de retorno, mas o Senhor nos restaura hoje. Ah, Senhor, a minha oração é para que o pecado não ofusque o desejo de tua igreja, de esperar o teu retorno. Senhor Deus querido, esperar, Senhor Deus, o escatom que foi prometido. Senhor Deus, aqueça o nosso coração, para que possamos, Senhor Deus querido, voltar a ter alegria, Senhor Deus, e a esperança de ver o teu rosto, ver a tua face, mestre querido, ver os teus olhos, Senhor Deus, poder passar a eternidade contigo, ainda que a nossa vida aqui seja uma bênção. Morrer, Senhor Deus querido, é o lucro do qual Paulo fala, porque nós veremos o Senhor face a face. Então, ó Deus, que os nossos pecados sejam uma forma a mais de encontrarmos santificação em Cristo, em sua palavra, e que o Senhor levante os que estão caídos, levante-se há entre nós aqui, Senhor, pessoas que por conta do pecado, por conta da incredulidade, estão vivendo, Senhor Deus, como alguém que sabe da palavra, mas não vive a palavra. Minha oração, Senhor Deus, é que o Senhor restaure. Minha oração é para que o Senhor levante. O meu clamor, o nosso clamor, é para que o Senhor abra os olhos do cego, quebrando o coração de pedra. Senhor Deus, aqueles que estão perdidos, encontre o Senhor, restaure, avive o seu povo, para que eles possam, Senhor Deus, servir em suas igrejas com fervor, com temor e tremor diante das suas santas palavras, esperando o seu retorno. Não viver como alguém, Senhor Deus querido, como se o Senhor nunca fosse voltar, mas vivendo, Senhor Deus, como aquele que aguarda o seu retorno ainda hoje, como aquele que vigia, como aquele que ora, como aquele que não cede o pecado, não cede às tentações. Seja com esses alunos, Senhor, sejam com esses alunos, seja comigo, seja conosco, e que o seu nome seja glorificado, Senhor. É o que eu te peço, louvando a Ti por todas as coisas, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, assim a gente encerra mais uma matéria para honra, glória e louvor do nome de Jesus. Lá se vai pecado. Deixe todo o pecado para trás, né? Acabou a martiologia, então deixe o pecado para trás. Agora nós vamos entrar... Hã? Inclusive a atividade? Não, vigia. Atividade não. Atividade até meia-noite tem que chegar no meu WhatsApp ou no e-mail. Olha lá. Pois bem, eu vou dar um prazo até amanhã, né? Até amanhã, meio-dia. Não vale, até hoje, porque eu me matei para entregar até hoje. Aí, ó, eu também acho justo. Aí, ó, se virem, hoje gente. Eu fiz com 2 crianças, eu consegui entregar o trabalho, isso não vale. Viu, gente? Aí, ó. A Rebeca, ela não intercede por nós, meu. Não, vou fechar a boca. Patrícia, não vale mandar mensagem. Tô brincando, gente. Entreguem até amanhã. Fiquem em paz. Entreguem até amanhã. De Deus. Não entendi.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha só. Aí, Rebeca, que pecador, já tá usando a Bíblia pro pecado dele, olha. Eu vou chamar o Gerson Pois pra bem. passar vários versículos aqui, tá? Isso. Peraí. Aí, ó. A aula tá terminando um pouco mais cedo. Acredito que dá para vocês pegarem o caderninho de estudo. Não tá difícil. É como eu falo, é 10 questões. Tem 3 fáceis, tem 4 médias e 3 difíceis. Eu achei difícil. Então, Eu achei difícil, sim. É que nas outras provas eu colocava as fáceis sendo 1, 2, 3, 4. Aí vocês faziam só 1, 2, 3, 4. Então eu mesclei. As fáceis estão mescladas. A 1 sempre é fácil. Mas as Por isso outras eu sempre fáceis estão escolho mescladas. um. Pois é. Na próxima matéria eu acho que eu vou mudar meu método. Gente, vamos tirar a nossa fotinha para encerrar? João Vitor, você pode Sim. parar a gravação?